Be For You Podcast e o tema de hoje é autoestima na adolescência. Para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos a nossa psicóloga clínica, Larissa Oliveira. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. E a nossa psicóloga clínica também, Amanda Jacob. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Meninas, autoestima na adolescência é um tema tão gostoso da gente falar, né? E vamos começar pontuando com a visão de vocês. O que é o conceito de autoestima? Lari, conta um pouquinho pra gente. Depois a Amanda complementa. Autoestima nada mais é, de forma bem simples, que o valor que a gente se dá, a maneira com que a gente se trata, a maneira que eu penso sobre mim e sobre o que eu sou capaz de fazer. E aí existem várias teorias que fundamentam a autoestima e trazem alguns pilares. A teoria que eu vou trazer aqui é a do livro de Walter Rizzo. Quem quiser se interessar por ler, é um livro muito gostoso e muito simples de ler, que é o Apaixone-se por Si Mesmo. E ele fala lá sobre 4 pilares, que é a autoimagem, que é essa questão sobre a aparência, sobre o corpo, o autoconceito, que é a percepção que eu tenho sobre quem eu sou, o autorreforço, que é justamente isso, o quanto eu me reforço, o quanto eu reconheço as minhas conquistas e me elogio e valorizo isso. E, por fim, a autoeficácia, que é sobre a capacidade, o quanto eu reconheço que eu sou capaz de fazer as coisas que eu preciso fazer e que eu quero fazer. Então, é uma junção de tudo isso, é um combo de tudo isso, que forma o valor que eu me dou e a forma como eu me apresento e me relaciono no mundo. Eu ia perguntar a forma como eu me enxergo, né? Eu e a Amanda, a gente estava conversando um pouquinho antes de você chegar, né? Sobre o podcast de hoje. E a gente estava falando que da autoestima, de não é só aquela coisa de acordar e me olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita, nossa, como eu sou capaz, nossa, olha que cabelo. Não é só sobre isso, né, Amandinha? E não é só sobre autoimagem, né? Porque exatamente. A tendência que a gente faz essa associação de que autoestima é autoimagem, não é. E eu acho que a gente traz muito essa analogia pra gente, de autoestima, autoimagem. E a gente esquece dos outros pilares. E eu penso que nós fomos ensinados, e a nossa autoestima foi construída muito baseada em autoimagem. O quanto a gente era aprovado ou não era aprovado. E isso vai construindo a autoimagem, nas experiências que a gente teve, positivas ou negativas. Uma pessoa que tem uma autoestima melhor hoje, ela construiu isso baseada nas experiências mais positivas. Na infância, na adolescência, como eram as validações, como era ali as afirmações, como eram as aprovações que ela tinha, né? E eu gosto muito desse conceito de autoestima quando fala que autoestima é muito mais sobre o que a gente faz do que o que a gente fala. A gente estava dando exemplo disso no dia a dia, né? Uhum. Não é só sobre a autoimagem, que é sobre, por exemplo, um cronograma de tarefas que eu coloquei para fazer no meu dia. Quando eu consigo realizar, também influencia na minha autoestima, do tipo, poxa, eu me organizei, eu não procrastinei, eu consegui fazer, não é? Sim. Isso aí entra nessa questão de valorização no sentido de eu sou capaz de fazer isso, eu consigo me colocar nesse lugar e fazer com eficiência, com eficácia. E mesmo que eu não consiga fazer tudo isso, se eu tenho a minha autoestima bem estruturada e uma autoestima boa, que a gente fala, eu não me desvalorizo porque eu não consegui fazer. É importante a gente se lembrar que a autoestima ela não é uma coisa estável, imutável. Ela tem as suas variações. Tem dia que a gente levanta com preguiça de ir para onde a gente precisa ir. Mas isso não mexe com o quanto eu me valorizo. Em como eu penso sobre mim. Perfeito. E isso dá pra gente trazer na questão da relação pais e filhos. Porque quando a gente deixa claro que a gente ama os nossos filhos, independente dos erros, ele constrói a autoestima dessa forma. Sim. Que ele pode se amar mesmo falhando, mesmo errando. É o amor incondicional. Filho, eu te amo, apesar de você ter errado nisso.
me arrepia. A gente vai chorar aqui agora? Mas a gente faz, eu faço isso, assim, é uma tendência que eu... Nossa, filha, que bonitinho, você obedeceu. Olha, filha, que bom, você fez o que a mamãe pediu. E assim, ela às vezes se frustra porque vai errar ou não conseguiu fazer. Sim. Acho que a gente aprender como pais a ser mais assertivo, a validar, é o comportamento. Olha, filha, a mamãe ama você. Esse comportamento que você teve agora foi assim, essa, não é? É separar a pessoa do comportamento. Eu amo a pessoa, eu não aprovo o seu comportamento, mas eu te amo. Vamos pensar onde que a gente pode melhorar? Perfeito. A importância de trazer isso para os nossos filhos, que vai influenciar na autoestima, na construção Sim. de autoimagem. Da autoimagem. Né? E aí é importante também a gente entender que a gente precisa sair de uma posição de expectativa. A gente calibra as expectativas diante dos nossos filhos e vai para um lugar que a gente também está aprendendo. Porque senão a gente fica ali com a imagem do filho ideal, mas a gente tem um filho real. Um filho que tem um temperamento, que tem a personalidade. Exatamente. Complementou o que eu falei. Cada um com o seu temperamento. Sim. Com as ferramentas que você tem que trazer mais para algum tipo de temperamento e o outro dosar um pouco mais. E você sabe muito bem disso, né, Má? Porque você tem 3 filhas com temperamentos diferentes. Totalmente diferentes. E as direções são diferentes também. Exato. Né? É o que a gente estava partilhando. A Luísa, por exemplo, que ela... ela já tem um temperamento um pouco mais forte, então eu imagino que a construção da autoestima dela já é mais pro dou conta, eu consigo fazer, entendeu? Ela então, é mais obstinada, persistente. Então trazer né? um pouco mais de empatia para ela. A Laura, que é do meio, por exemplo, ela já é mais tranquila, mais calma. Melancólica. E aí tem que ser assim, Laura, olha, filha, a mamãe tá aqui. Exatamente isso. Mamãe ama você. Aqui esse comportamento não foi aprovado. Mas você consegue. Eu acho importante a gente trazer isso pros pais também, né? Sim. Essa visão que a gente tava dizendo. Porque os pais podem e devem, e é papel auxiliar nessa construção. E é difícil. Como eles podem ajudar nessa construção, né? Dessa autoestima, dessa autoimagem. E se a gente for pensar que a autoestima ela vai sendo construída desde a infância. Então, o primeiro contato que a gente tem na nossa infância são os nossos pais. Querendo ou não, eles são responsáveis por essa construção de uma autoestima saudável. Então, não tem como a gente falar de uma autoestima saudável na adolescência se a gente não fala de uma autoestima saudável na infância. Em como essa criança se relacionou com esse mundo dela, em como esse mundo dela se relacionou com ela e tratou ela nesse momento. Porque na infância a gente não tem um autoconceito bem formado. A gente começa a perceber as coisas, mas a gente não tem isso bem estruturado. Já na adolescência, quando a gente começa a estruturar, a querer buscar a nossa identidade, a querer nos diferenciar dos nossos pais, das pessoas com quem a gente tem uma relação mais próxima, a gente começa a formar a nossa personalidade assim, de forma mais estruturada. Quem somos, quem sou eu, o que eu vou fazer, o que eu sou capaz de fazer. Na adolescência, esse é um momento que essa autoestima ela se torna um pouco mais concreta. E um dilema, né? Porque eu costumo falar que a primeira crise existencial que a gente tem é na adolescência. Quem eu sou? Eu não sou mais criança, eu não sou adulto, eu preciso criar minha identidade e para isso eu preciso me afastar dos meus pais, os responsáveis, os cuidadores, e a gente fica perdido. E o que acontece? A gente vai ali nos comparando. E aí isso é um risco, né? Aí que entrou uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim. Qual a influência nessa fase da autoestima, na adolescência, que tem os amigos, e não só os amigos, gente, a família em si. Exemplo, uma filha que se compara com o padrão de beleza, talvez, da mãe, ou com a expectativa que a mãe criou sobre ela. Como é isso? Como é na visão de vocês isso, assim? As influências, né? Dos amigos na adolescência e também da família. Então, é complicado. Porque se a família, ela é uma família que tem uma configuração de cobrar muito, exigir muito, e ali o avesso do que o adolescente é, porque eu tenho adolescente que tem o próprio estilo.
tem o próprio jeito de ser. Tem adolescente que gosta de... Tá se descobrindo, tá criando identidade, então ele gosta de um tipo de roupa diferente do que a mãe gosta, do que o pai gosta, o corte de cabelo. Eu tenho adolescentes que hoje eles conseguem ter mais autonomia, mas antes eles tinham que se vestir, que se olhar da maneira como os pais gostariam. E isso, eles vão se sentindo... Isso é um fator que pode baixar a autoestima, porque eles se sentem inadequados. Poxa, eu não tô conseguindo ali alcançar o padrão que os meus pais exigem. Sendo que é difícil para eles também. Até como se ele não pertencesse, né? Isso. Aquele ambiente, né? Então, assim, pra gente pensar em uma construção de uma boa autoestima, principalmente na adolescência, que é esse momento de descobrimento, acho que o momento da adolescência, uma palavra que descreve bem é descobrimento de quem eu sou no mundo, é proporcionar um espaço de liberdade, de aceitação incondicional e de empatia, de respeito, de escuta. E claro que os pais, eles não precisam ser passivos e permissivos, eles também têm um papel de orientadores, mas orientadores com essa posição de respeito. Respeitar. Claro que, eu vou numa igreja, eu vou numa missa, eu não vou permitir que o meu filho vá com uma roupa inadequada, eu vou orientá-lo, mas um lugar de respeito, não de impor. Eu mando e você obedece. Eu acho que fica muito mais conectado. Fica muito mais fácil do seu filho ele te ouvir e fazer ele refletir, ter consciência realmente. Ir na igreja com esse tipo de roupa talvez não está adequado. Porque daí, numa entrevista de emprego, ele vai ter aquele discernimento, nossa, isso não está adequado. Essa percepção, né? Sim. E vai influenciar também na escuta. Sim. Ele vai procurar os pais... E os pais, ele vai estabelecer uma relação de confiança e de diálogo, que é muito importante. Uhum. Sim. E aí, nesse momento dessa questão de orientação, não é que os pais serão autoritários, eles vão exercer a sua autoridade. Mas é uma autoridade que ela não é autoritária. Uhum. É uma coisa que parece igual, mas não é. Porque é uma autoridade em que o pai ou a mãe, ele estabelece os limites e os valores ali daquelas relações da família, que são importantes para eles. Mas ele não limita e não desvaloriza o seu filho se ele não concorda com alguma coisa daquela. Mas ele impõe os limites que são permitidos ali. E dentro desses limites, os seus filhos são livres. E aí, para a construção dessa autoestima, o que a gente vê que mais, vamos dizer, piora essa construção é essa postura de pais autoritários, de que só eles sabem, de que não escutem. Então, não é uma relação dialógica, é uma relação onde só o pai fala. Não é uma hierarquia de relação, é uma hierarquia muito autoritária. Isso não é legal. E além disso influenciar na autoestima, nessa construção, eles vão buscar, imagino eu, tá? Apoio nos amigos. Sim. Né? Que também tá todo mundo junto aqui nessa adolescência se descobrindo, né? Sim. E aí... Pode falar. E aí essa relação entre amigos, ela é muito importante e dependendo de como isso é estabelecida também pode ser muito perigosa, porque se em casa eu sou inadequado e isso de algum jeito, os comportamentos negativos, vamos dizer assim, ele é reforçado, porque quando você fala, não gosto disso, só faz errado, né? Você não faz nada certo. A gente pensa o quê? Que tá falando para se comportar da maneira contrária. Mas o que está fazendo é justamente o contrário. É reforçando um comportamento que não aprova. E o adolescente, na verdade, a gente veste a camisa. A gente veste a camisa que nos dá. Você está falando que eu sou desobediente, que eu não respeito? Então você. Todo comportamento, quase todo comportamento, ele é um comportamento de defesa. Então, esse comportamento opositor, desafiador, é um comportamento de defesa. Porque ele não está sendo ali visto,
na sua totalidade. Ele está sendo visto só nas coisas que ele não está fazendo certo. Então, esse comportamento que a Lari está falando é um comportamento de defesa. Tá querendo dizer alguma coisa. E eu sou de um seguinte pensamento. Se a gente sempre faz igual, os resultados são sempre iguais. Talvez é hora do pai e da mãe perceber, ter essa consciência e refletir que, poxa, se eu tô fazendo assim e tá tendo um reflexo assim, por que eu não posso mudar? Os pais, os homens, os pais nessa paternidade, eles têm muito o papel de impulsionar o filho pro mundo. Na adolescência, né? Assim. Eu acho que na construção. Tá. E a mãe, ela tem a tendência de ser mais acolhedora. Só que os pais, eles podem mudar essa forma de impulsionar o filho para o mundo. Não de uma forma oprimida, de uma forma hostil, agressiva. Porque eu ouço muito nos atendimentos com os pais de adolescentes que como que vai ser? Eles têm muito medo do futuro. Como vai ser no futuro? Se eu não ensinar meu filho desse jeito, como vai ser? Ele vai receber uma ordem do patrão e ele não vai fazer. Mas não é nesse sentido. Você pode mudar a forma, você pode mudar suas estratégias educacionais. Não precisa ter essa pressão. Né? Eu acho que é um desafio para os pais também, né? Se eles não têm orientação, é muito desafiador. E, assim, tem uma coisa que eu falo, a Mayara é mãe de 3 meninas, a Amanda é mãe de 2, e eu sou a filha mais velha de 3, e eu digo assim, os pais, eles são pais diferentes para cada filho. Totalmente. Mas eu acho que é porque a gente tem mais ferramentas. Eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Assim, com o primeiro filho, a gente é mais padrão inflexível, tem que fazer, assim... Mais exigente. Muito mais exigente. Com o segundo, a gente, já vou ser um pouco mais... Com o terceiro, a gente já meio que faz assim, ó, juro. Pega as 2 mãos e faz assim, ó, vai. E é real, assim, se você observar das minhas 3 filhas... E a gente vai se desenvolvendo como pai também, porque... A parentalidade é uma fase da nossa vida também. É uma fase do desenvolvimento. Então a gente também vai aprendendo, a gente vai amadurecendo nesse processo. A gente vai conhecendo mais, a gente vai procurando mais ajuda, né? Mas nós somos muito, muito responsáveis pela construção de tudo isso. E o pai e a mãe, eu imagino que eles sempre tentam fazer o melhor, mas sem conhecimento, talvez não é o melhor. Sim, a intenção é até boa, né? A intenção é boa. Mas o jeito que se faz talvez não seja o ideal. E não é que a gente está tentando julgar, né? É importante mencionar. Não é procurando culpados pelo comportamento do filho. É uma busca de aprendizagem, é um processo de aprendizagem mesmo. Se não está dando certo desse jeito, se o filho não está respondendo bem, vamos dizer assim... Por que não buscar ajuda? Só que o que a gente percebe é, infelizmente, uma resistência muito grande de pais que não aceitam uma ajuda, de pais que não querem. Eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, então é assim que eu vou fazer. Tô vivo, tô bem. Eu lá em casa, eu e o Thiago, a gente papeia muito, mas assim, eu sou dessa pessoa, olha, tô com dificuldade com a Luísa, não é? A Luísa fez com a Amanda por um tempo, né? Porque eu tinha dificuldade, eu tava indo por um caminho e não tava dando certo. E, Thiago, vamos fazer. Pra quê? Eu sempre fiz assim, por que você vai querer? Nem... Thiago, não estamos te criticando. Mas eu acho que é se abrir ao tanto de ferramentas que a gente tem hoje para poder auxiliar os nossos filhos. Eu acho que o padrão é esse, a gente ser cada dia melhor como pais, os filhos vão ser melhores. E olha para vocês verem, eu como mãe, a minha autoestima, ela também tá atrelada ao meu papel de mãe. Quando eu consigo ser assertiva, quando eu consigo ser paciente, quando eu consigo colocar em prática aquilo que eu também falo para os pais, isso me ajuda tanto na minha autoestima, porque é aquela questão da autoeficácia, aqueles pilares, não só autoimagem. Sim, e assim, isso aí é importante a gente sinalizar uma coisa. Aqui são 4 pilares, né? Se a gente for procurar, pode ter até outros. Mas se um desses pilares ele não está bem, os outros também não vão ficar.
Então, eu me sinto bonita, né? Assim, é muito comum a gente ver, principalmente nas meninas adolescentes, essa questão da aparência do corpo. Uma insegurança muito grande. Eu ia perguntar isso, assim, porque hoje em dia a gente tem muito... Somos uma geração que estamos no celular o tempo todo. E rede social existe um padrão de... Já sempre existiu. Agora com o celular mais ainda. Antes era nas revistas, na televisão. Hoje é na rede social, né? Né? O cabelo tem que ser assim. Os olhos têm que ser claros. Aquela coisa, assim, do ideal. Como a gente auxilia esses adolescentes com tudo isso hoje em dia, de se comparar, de estar com os amigos, com a autoestima? Bora lá. Com relação a... Acho que tudo nasce em casa. A minha percepção. Se há dentro de casa uma aceitação de quem se é, se esse adolescente ele se sente suficiente, Seguro, se ali ele se sente valorizado nesse ambiente, vamos chamar de porto seguro, quando ele sai para o mundo, ele consegue se relacionar melhor com essas questões. Mas se ele tem uma percepção de si, de inadequação, de insuficiência, de desvalorização, quando ele chega no mundo e ele precisa lidar com os problemas do mundo, ele não vai lidar tão bem. Não vai ser tão bem resolvido, né? Isso. E nós, na nossa criação, formação, nós podemos nos tornar resilientes ou inseguros. Isso. E aí, quando a gente... E a maturidade também ajuda, né? Mas quando a gente é adolescente, o que o outro fala tem muito valor. Sim, sim. E quando a gente vai passando, né, e vai amadurecendo, é muito mais sobre o que eu penso de mim do que o outro pensa. E quando a gente faz terapia, a gente se conhece e a gente sabe as nossas limitações e os nossos potenciais. Então, o que o outro falar... Não tem tanta influência. Porque você sabe, realmente, isso é uma limitação. Você tá certo, eu preciso melhorar nisso. Sim. Então não tem tanto impacto. Mas na adolescência é um dilema muito grande, porque eu estou buscando por identidade, aprovação e validação. Então o que é dito tem muito valor. E outra coisa importante, a mulher brasileira, ela é tida como uma mulher que tem um corpo bonito, que tem uma cintura, que tem um quadril. Então, existe uma pressão muito grande na mulher brasileira. A mulher brasileira é muito bem vista como um padrão de beleza mesmo. Concordo. Né? Então, essa pressão ela acontece desde sempre. Desde sempre. E, assim, a gente tá falando do corpo feminino, né? Os meninos também sofrem, porque qual que é a postura do homem ideal? É o homem mais agressivo, é o virilidade, homem mais... né? Que ele tem um poder, ele demonstra esse poder. Então, é muito mais comum, por exemplo, a gente ver os meninos envolvidos em bullying e violência nas escolas. É mesmo. E eu atendo mais meninas adolescentes do que meninos adolescentes. Mas, no geral, eu tenho mais pacientes mulheres do que homens. Eu acho que os homens ainda estão resistentes. Sim. Mas... eu já atendi adolescentes e ele me trazia, assim, uma questão com a autoestima que ele não era popular. Então, eles têm essa questão também com a autoestima, que ele não era popular, que ele não era tão paquerado como os outros, que ele não era tão visto como os outros. E aí o alerta, alô, papai e mamãe, o que fazer? Alô, papai e mamãe. Entendeu? Eu sempre penso, quando a gente bate papo como mãe e pai, como validar melhor este adolescente. O que fazer? Porque a Luísa se compara, diz, mas o Pedro, a Joana, não. O que eu faço? Nem sei se está certo, mas filha, olha, nós não somos todos iguais, cada um tem as suas qualidades, cada casa existe as suas regras e a sua conduta. Aqui em casa, a gente gostaria de fazer assim. E acho que até poderia falar, tipo, como você se sente, né? Eu esqueço disso, assim. Então, essa construção desse diálogo, desse apego seguro, vem desde pequeno, né? É abrir o espaço pro adolescente existir nas relações. Na relação pai e mãe, na relação mãe e filho. Porque acho que essa questão que você trouxe, né? Como que você se sente com isso?
O que você acha disso? Né? Filho, você não é o mais popular, eu entendo. E como você se sente com isso? Né? Aqui em casa... Ouvir, né? Isso. Acho que tem uma questão que acho que é muito comum da infância e da adolescência, que a gente percebe, de algum modo, um desrespeito com o que a criança e o adolescente sente. Muito. E aí a gente acredita, assim, de modo geral, de que não tem valor o que ele sente, o que ele pensa. O que ele nem sabe o que ele tá sentindo. O que ele nem sabe. Quem vai falar sou eu. Porque eles não têm um lugar... Quer dizer, nas gerações passadas, eles não tinham um lugar de consideração. Sim. Ele é uma criança. O que ele sabe da vida? Ele é adolescente, ele é um aborrecente. O que ele... Aborrecente é assim mesmo. Um dia tá bem, outro dia não tá bem. Né? Não tinha um lugar de consideração, de importância. E o quanto é importante nossos filhos se sentirem importantes, desejáveis, amados. Do jeito que são. Do jeito que são. Exato. Porque é a partir disso que a gente forma a imagem de que eu sou. Que eu consigo me amar se meu pai e minha mãe, que são pessoas importantes, são, trazendo um termo teórico, são pessoas critérios da minha vida, da minha formação. Se eles conseguem me amar do jeito que eu sou, eu também consigo. E Perfeito. se eu consigo me colocar do jeito que eu sou, as pessoas que vão se aproximar de mim, elas também poderão me amar. E se ainda não for suficiente, se eu me amo, aí completa o pote. Porque eu acho que tem uma analogia que eu sempre uso. Se a gente dá a nossa água para o outro beber, a gente vai ficar sem. Essa água é o nosso amor próprio. Se a gente não consegue abastecer o nosso copo sozinho, ninguém mais vai. Fiquei até emocionada. Perfeito, também. É exatamente isso, Larissa. Eu falo que a gente vai amadurecendo e construindo, assim, né? A gente estava partilhando antes de começar também. Por muito tempo eu achei que eu não era capaz, que eu não conseguia. E muitas vezes eu me criticava, sabe? Assim, hoje eu consigo identificar que, assim... E eu me lembro muito de uma amiga que fala, Mayara, vão gostar de você do jeito que você é ou não. Tem quem vai gostar e quem não vai gostar. E tá tudo bem. Mas porque eu consegui hoje exercer isso por mim. Concluir as minhas tarefas, ser feliz com a minha autoimagem, colocar limites, até onde eu posso ir, auxiliar você até onde eu não posso. Nem sempre eu tenho que sempre fazer para ser aceita, né? Então, é um conjunto que traz para nossa autoestima, para nossa vida, tanto do adolescente, que é uma construção, mas para adulta, que pode ser complementada. Sim. E nós vamos ser reflexo na vida adulta do que aconteceu na nossa infância e adolescência. Sim. Né? E aí, pegando um gancho dessa sua fala, para os adultos que estão nos escutando, não é porque você teve uma autoestima baixa na infância, não teve uma construção boa, que essa autoestima ela precisa ser baixa para o resto da vida. Como eu trouxe, a autoestima ela não é imutável, ela é mutável. A gente pode construir isso. A gente pode abastecer o nosso próprio copo. Então, é legal, enquanto pais ou irmãos mais velhos, como é o meu caso, a gente proporcionar esse espaço seguro para que os adolescentes eles desenvolvam a autoestima mais saudável, é importantíssimo. A gente vai... talvez minimizar um pouco do sofrimento que ele possa passar na sua vida, com relação à insegurança, com relação à insuficiência, com relação a tudo que envolve essa baixa autoestima. Mas não é porque hoje eu sou uma adulta que tive uma vida difícil, que talvez não aprendi a ser resiliente na vida, que eu preciso viver desse jeito pro resto da minha vida. E se os nossos pais não tiverem esse conhecimento que a gente tem hoje, né? E é papel nosso quebrar a geração, quebrar ali a repetição, e esse podcast pode ajudar você a lidar diferente. Sim. Né? A gente tem muito mais informação, muito mais conhecimento. Você nem precisa, às vezes, investir um valor financeiro. Esse podcast é de graça, você pode ouvir, você pode partilhar. E isso já te direciona, faz você refletir e mudar algumas coisas. De forma mais rasa, pode ser. Aprofundar, aí você vai precisar de uma terapia, de um processo, de um profissional. Sim. Mas nossos pais não tiveram essa oportunidade
E a gente tem. Então, é papel nosso fazer diferente. Penso isso. E levar tudo isso que a gente está trazendo aqui para ajudar esses pais que nesse momento estão com seus adolescentes em casa e talvez estão tentando aprender, tentando de todo jeito vamos dizer, educar esses filhos de uma maneira melhor, mais assertiva, né? E acho que é interessante mencionar algumas questões de como que esses pais podem ajudar esses filhos e podem se ajudar enquanto pais, né? Tem uma coisa que eu considero que é um dos maiores inimigos da autoestima, que é a comparação. E não é incomum ver pai e mãe comparando o seu filho com o coleguinha da escola, com o primo, com o próprio irmão. Olha que belezinha, ele tá quietinho. Você não tá. Ele é organizado, você não é. Ele faz a tarefa da escola, tudo certinho, você não faz. Isso só vai colocando o filho que está nessa posição de... Na verdade, os dois, né? Se a gente tá falando de dois irmãos, esses dois filhos, eles acabam ficando com autoestima... Eles podem ficar com a autoestima baixa. Por quê? Porque o filho que é comparado como bom exemplo, se ele fracassar, se ele errar alguma vez, ele vai achar que ele é inútil por conta daquele erro. E o outro já está construindo a sua baixa autoestima porque ele não é igual ao irmão. Olha o perigo. Não tinha pensado nisso. Faço isso às vezes. Isso é um grande perigo. E eu acredito que é um dos grandes vilões. Porque além dos pais... Porque isso vem dos pais, né? Se a gente estiver falando ali dentro de casa. Isso vai para a escola, eu não consigo a mesma nota que o meu colega, eu só tiro nota baixa. Isso vai para a vida adulta. Eu não consigo terminar os meus projetos, eu não consigo ser boa na minha profissão. Se a gente carrega, isso entra na gente e fica como se fosse um órgão, quase. E é tão difícil trabalhar depois. É possível, mas sempre tá ali, né? Ativado essa questão dessas crenças. Atenção, pais, fiquem atentos a não comparar, nem com amigo, primo, irmão, muito menos. Mas eu penso que era uma comparação sem consciência. Com certeza. E agora a gente tem a consciência que isso pode trazer prejuízos. E se a gente repete, é uma escolha, né? Quando a gente tem consciência de algo e repete, é porque tá sendo uma escolha. Sim. Até então, talvez eles não tinham essa percepção, essa reflexão, esse conhecimento. Mas hoje a gente sabe que traz prejuízos, malefícios para a construção de uma imagem. E a gente partir também de um lugar de compaixão, né? De misericórdia com a gente mesmo. Porque quando a gente tem autocompaixão, a gente consegue nos acolher. Porque na vida adulta, quem vai te acolher? Nem sempre você vai ter o outro para fazer isso por você. Sim. Então, o lugar que quando a gente aprende a fazer autocompaixão, peraí, deixa eu fazer por mim mesmo, não é? Que é o que eu tava falando quando eu me critico muito, não vou conseguir fazer, nossa, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Epa, peraí, espera aí, né? Adulto saudável, vem cá, olha o que eu já construí até agora, olha os passos que eu já venci, olha tudo que você já aprendeu, já amadureceu. Será que essa voz é tão verdade assim? Então... se abraça, se acolhe, tá tudo bem errar, vamos continuar, vamos fazer um pouquinho mais, vamos aperfeiçoar o que ainda não foi aprendido e vamos, vida que segue, não é? Perfeito. Assim a vida fica mais leve com a gente mesmo, com quem tá próximo, com os filhos e consequentemente a gente consegue ir mais além. Sim. Não é? Perfeito. É isso. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo. Você, pais, adolescentes, né, que nos ouviram, querem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Larissa, da Amanda, entre em contato com a Be4You. Esperamos vocês com muito carinho, não é? Sim. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.